uso aí do seu espaço. Tá certo, legal. Obrigada, professora Juliana, pelo espaço. Boa noite a todos. Peço licença aí para entrar na casa de vocês. Obrigada pela receptividade em ficar os próximos minutos comigo aqui, para a gente debater esse assunto que, na minha opinião, é apaixonante. Então, eu queria só fazer uma breve apresentação minha, né? Eu sou engenheira eletricista, especialista em saneamento ambiental pela FESP-SP. Eu também atuo na Sabesp desde 2012 e eu sou ex-bolsista da JICA. A JICA é uma agência de cooperação internacional japonesa, e eu gostaria de passar para vocês agora, se me permitirem, uma breve apresentação, né, para que vocês conheçam, e se vocês tiverem dúvida, depois entrem em contato para a gente explicar melhor o que é a JICA. Ainda não apareceu aqui, tá? Ainda não. Prontinho, tá aparecendo. Só tá sem o som, não sei se habilitou com o som. Peço perdão aqui, eu vou recomeçar, porque aparentemente tá sem som, mas já sei qual que é o problema. Espera só um pouquinho. Será que tá ok agora? Tudo bem? É aqui que vai ser a reunião? Konnichiwa. Alguém fez o quê? Alguém que o quê? Desculpe, é que eu estou estudando japonês. Eu ganhei uma bolsa para estudar no Japão. Bolsa no Japão? Mas você nem é japonês. E quem disse que precisa ser japonês para estudar no Japão pela JICA? JICA? A JICA é a Agência de Cooperação Internacional do Japão. Com mais de 60 anos, já premiou mais de 7.600 brasileiros com bolsas de estudos através de universidades e empresas públicas e privadas do Brasil. Legal! E quais são os cursos deles? Olha, eles têm cursos em várias áreas, como meio ambiente, transporte, saúde, desenvolvimento urbano. Eu, por exemplo, vou estudar conservação ambiental. Que demais! E o que eu preciso se eu quiser me candidatar a uma bolsa também? Só precisa ter mais de 25 anos e uma indicação do seu gestor. Ai, que legal! Eu quero! Sempre quis ir para o Japão. Estava pensando em fazer um curso voltado para o desenvolvimento sustentável. Então, estudar no Japão seria perfeito! Pena que o meu japonês ainda não é fluente. Relaxa! Além dos cursos em japonês, eles têm cursos em inglês, espanhol e até alguns em português. Que máximo! Uhum. E além de aperfeiçoamento profissional, eles também dão a possibilidade de fazer mestrado e doutorado. Isso para quem já tem graduação no Brasil, é claro. Gente, adorei essa JICA. E quanto precisa para ficar lá? Olha, a JICA custeia passagens aéreas, estadia, fornece cartão alimentação, seguro saúde e ainda dá uma ajuda de custo. Ou seja, a maior parte das despesas. Uau! Tudo isso? Demais, né? Parece que a reunião vai ser em outra sala. Vamos lá. Vai indo lá que eu preciso fazer uma coisinha aqui. Sayonara. Tá bom, Amanda. Gambate. Inscreva-se você também. Acesse o site da JICA e veja o que você precisa para participar. Então, pessoal, voltando aqui só para confirmar se vocês estão me escutando normalmente. Tá tudo certinho, né? Tô certinho? Então tá bom, vou
vou passar a transição aqui para a apresentação em si, né? Então, só reforçando aí, bacana ver esse vídeo, relembrar, eu tive a honra de ter a oportunidade de estudar no Japão em 2018, num curso na área de eficiência energética, fiquei lá por 45 dias como ex-bolsista da JAICA, e hoje estou aqui a convite da ABJAICA, que é a Associação Brasileira de Ex-Bolsistas aqui de São Paulo, né, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o novo marco legal de saneamento, desafios e oportunidades, e a minha intenção é trazer as minhas reflexões quando eu fui pesquisar sobre o tema, e provocar as reflexões que vocês vão ter a partir disso. Eu tenho certeza que cada um pode ter uma interpretação diferente, e vai ser muito rico se depois disso alguém quiser contribuir com algum comentário, ou mesmo se tiver alguma dúvida, pergunta, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui. A expectativa da nossa agenda é que eu passe pelo menos por esses 5 pontos, vou tentar ser rápida aqui, se eu estiver falando muito rápido, perdoa meu lado italiano aqui, dá uma interrompida e fala, vai devagar, né? Então, primeiro vou passar rapidamente pelo panorama do saneamento no Brasil, como forma de sensibilizar a importância do tema que a gente vai conversar hoje, já tem conversado desde o início com os palestrantes anteriores. Vou falar um breve histórico legal do saneamento, basicamente uma linha do tempo, né? Porque graças ao professor Fábio, a gente já teve muitos dos conceitos aqui, e minha intenção não é focar nisso, e, enfim, entrar na lei número 14.026 de 2020, que é o novo marco legal do saneamento básico, trazer quais alterações em leis anteriores ele introduz, e aí eu selecionei as principais mudanças que esse marco legal traz, e os objetivos por trás dessas mudanças. Aí também vou falar um pouco sobre os desafios e oportunidades, que cada ponto desse que eu selecionei como o mais importante ao meu ver, como eles podem contribuir para o avanço no cenário nacional de saneamento. Então, primeiramente, saneamento é saúde. Segundo a OMS, cada R$1 investido em saneamento gera uma economia de R$4 na saúde. Saneamento é emprego. 340 mil empregos e 43 bilhões de renda anual foram gerados por operadores de água e esgoto no Brasil dos anos entre 2005 e 2015. Saneamento e escolaridade. A universalização do atendimento de esgoto de água pode reduzir em 6,8% o atraso escolar. Saneamento é direito, no entanto, 16,3% da população não tem acesso à água. E mais de 93 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto. O panorama fica bem preocupante, né, quando assim, eu trago aqui no quadro à esquerda dados no SNIS de 2017. 15 crianças por dia morrem por doença decorrente de falta de acesso ao saneamento básico. 6 mil mortes de recém-nascido poderiam ser evitadas por ano com acesso ao saneamento. E quase 2 mil municípios em 2017 tiveram ou epidemias ou endemias por falta de saneamento básico. Já dados de 2019 do SNIS, né, que é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, trazem que, na média, a parcela da população brasileira com coleta, pelo menos de esgoto, no Brasil, é de apenas 54,1%. Isso fica mais preocupante quando a gente vê o cenário regional, onde, por exemplo, apesar de no Sudeste a gente ter uma cobertura da coleta de esgoto de 79,5%, regiões como a região Norte a gente fica em apenas 12,3%. Um breve histórico legal do saneamento, a gente nasce lá com a Constituição Federal de 88, onde se fica claro que é um direito do cidadão, né, ao acesso ao saneamento básico, e aí a gente vai passando nos anos 90 pela Lei Orgânica da Saúde, em 97 tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, no ano 2000 a Portaria 518, 2001 o Estatuto da Cidade, 2005 Lei dos Consórcios, e em 2007 a gente tem a Lei 11.445, a Lei de Saneamento Básico. Em 2009, com o Decreto 6.942, é trazido o PLAN-SAB, a Política Nacional de Saneamento Básico, embora sua versão final tenha sido publicada apenas em 2015. E agora, em 2020, com a Lei 14.026, temos o novo Marco Legal de Saneamento. Até a publicação do novo Marco Legal de Saneamento, a gente tinha alguns problemas que quis destacar aqui, alguns principais que eu achei aqui interessante para discutirmos. A pulverização regulatória era um deles, eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Poucos municípios, só 30% deles, elaboraram seus planos de saneamento básico, estabelecidos pelo PLAN-SAB, mesmo isso sendo uma condição para acesso deles aos recursos orçamentários da União. O prazo foi adiado múltiplas vezes, gerando um desestímulo para aqueles municípios que tinham feito e a impunidade, digamos assim, né, para os municípios que não fizeram. O PLAN-SAB, ele estabeleceu metas e prazos, porém não previu procedimentos para atingir essa universalização.
ele não levava em conta a situação macroeconômica do país, o que dificulta a implementação de várias ações, ele não estava vinculado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, ele não especifica quais investimentos estruturantes é necessário para atingir tal universalização, não estava conciliado com os objetivos da ANA e não avaliava, não tinha mecanismos que previam como avaliar desempenho dos prestadores do serviço de saneamento. Então, em 15 de julho de 2020, temos a Lei número 14.026, que é o novo Marco Legal de Saneamento. Ele altera várias leis, ele altera a lei da criação da ANA, para atribuir também a competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento, altera a lei que muda o nome do cargo e as atribuições do especialista em recursos hídricos em decorrência da alteração da lei anterior, ele altera a lei dos consórcios públicos devido à vedação da prestação de contrato de programa de serviços públicos, ele altera a lei de saneamento, 11445, para aprimorar as condições estruturais de saneamento básico no país, ele altera também a lei dos resíduos sólidos, 12.305, para tratar dos prazos para que os municípios têm para disposição final ambientalmente adequada de resíduos. Ele altera o Estatuto da Metrópole para estender seu âmbito de aplicações às microrregiões, e ele altera também a lei que autoriza agora a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. Então, sobre as principais mudanças, ao meu ver, que eu trouxe aqui, com vista a estimular vocês terem suas próprias visões quando forem estudar a lei, quem teve oportunidade já sabe, quem não teve está sendo o primeiro contato, intenta ser um resumo, então eu trouxe aqui. Principais pontos, metas de universalização, introduzido agora metas rumo à universalização nos contratos de prestação de serviços públicos de saneamento, e prazo, a introdução do mecanismo de regulação homogênea, fazendo com que o papel da ANA passe a cumprir a função de homogeneização nacional, a introdução da concorrência pelos contratos de concessão. Então, com o veto ao artigo 16 do projeto de lei de saneamento e o fim dos contratos de programa, isso daí vai introduzir a concorrência e competição pelo mercado de saneamento. Também, a prestação regionalizada agora, essa gestão associada de serviços públicos de saneamento, vou falar um pouquinho depois o que é, e todos esses mecanismos buscando trazer maior segurança jurídica nos projetos de saneamento a fim de atrair as parcerias com a iniciativa privada. Então, vamos passar rapidamente por cada um deles, né? A primeira coisa, as metas de universalização, agora em conformidade com o objetivo número 6 dos ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, agora os contratos de prestação de serviço público de saneamento básico têm que ter metas que, para serem cumpridos, que o atendimento da população com água potável passe a ser 99%, atendimento da população com coleta e tratamento de esgoto, 90%. Além disso, tem metas quantitativas agora para redução de perdas, para não intermitência do abastecimento e para melhoria dos processos de tratamento. Tudo isso tem que ser cumprido e com um prazo até 31 de dezembro de 2033. Os contratos em vigor que não possuem essas metas vão ter até dia 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão. No entanto, aqueles que foram licitados, eles possuem metas diferentes das previstas, eles vão ficar inalterados. Cabe ao titular de serviço, né, que é o município, buscar alternativa para atingir essa meta, seja prestando diretamente parcela que faltar, seja fazendo uma nova licitação para complementar e ter um novo contrato para atender essas metas, ou aditamento do próprio contrato que já foi licitado, e claro, com uma acordo contratada, podendo haver, e com certeza haverá necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro desses contratos. Então, em relação a esse ponto específico, vou colocar aqui um desafio, que na minha opinião e quando na área de concessão constarem núcleos invadidos ou irregulares, e que em razão dessa natureza jurídica precária, não é possível fazer prestação dos serviços públicos? Como será? Será necessário um rearranjo estrutural urbano, regularização, e isso independe da vontade do prestador de serviços ou da entidade reguladora. Então, um ponto aí para refletir. Como falamos de meta, tem as metas aqui também para os resíduos sólidos, que também é saneamento, né? Então, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos ou fim dos lixões deveria ser implementada até 31 de dezembro de 2020, exceto para aqueles municípios que já tinham elaborado seus planos intermunicipais de resíduos ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que tem e que dispõem hoje de mecanismo de cobrança, né, a famosa taxa do lixo, que garante a sustentabilidade econômico-financeira dessa prestação. Esses municípios vão ter outros prazos, até 2021, aqueles que são capitais de estados ou municípios de região metropolitana. Até 2022, aqueles
Fora esses que tenham população superior a 100 mil habitantes, até 2023, municípios com população entre 50 mil e 100 mil, e em 2024, aqueles restantes municípios com população inferior a 50 mil habitantes, isso dados de população com base no censo de 2010. Outro item aqui é a regulação homogênea. Como que essa lei traz esse instrumento? Ela institui a ANA, a Agência Nacional de Águas, passa a ser agora a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico também, o papel de editar normas de referência para o saneamento básico. A adesão a essas normas é uma das condições para acesso aos recursos públicos federais ou para contratar financiamento com recurso da União, ou geridos ou operados por órgãos e entidades de administração pública federal. Porém, é facultado. E os objetivos com isso, para esse instrumento na lei, é o quê? Uniformizar as diretrizes gerais e regulação setorial na busca de maior segurança jurídica. Para quê? Para atrair investidores para o setor de saneamento, simplificar a gestão e obter uma regulação mais técnica. Aí, citando o que o professor Fábio falou, né, o corpo técnico da ANA realmente é bem capacitado em comparação com as agências regionais, né, setoriais. E os temas prioritários que eles já vêm discutindo, que é previsto que discuta, o reequilíbrio dos contratos, o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos que já estão em curso, para ver como vão ser atingidas as novas metas. E a forma de cálculo da indenização dos ativos e investimentos não amortizados ainda, uma grande expectativa das estatais, devido ao encerramento dos contratos de programa e não prorrogação deles, e a incerteza de que se eles vão conseguir abocanhar esses contratos de concessão. Então, como, por exemplo, um dos assuntos que eles têm tratado na consulta de número 4, de março de 2021, a ANA fez essa consulta pública para discutir sobre a cobrança da prestação de serviços dos manejos de resíduos sólidos. Antes disso, antes dessa lei, do novo marco, a lei 11.445 dizia o quê? Os municípios titulares do serviço de saneamento básico, eles podiam optar por exercer diretamente a regulação do serviço de saneamento por meio de agências municipais ou delegar agências reguladoras regionais e estaduais, como é o caso de muitos municípios, como, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem a Arcesp. E essas entidades, muitas vezes, elas são destituídas de um quadro técnico especializado, ou então elas estão sujeitas a interferências políticas, o que a gente chama de captura política das agências. A regulação, então, e a fiscalização, toda descentralizada da forma como era, gerou muitas disparidades e ineficiências. Então, os potenciais investidores, que levam, sim, em consideração o risco regulatório, precificavam serviços num patamar mais caro, né, frente a esse cenário de insegurança jurídica até mesmo. E aí, outro instrumento que a lei traz, ela introduz a concorrência pelos contratos de concessão. Então, como mencionado pelo professor Fábio, o saneamento, como um monopólio natural que nós não podemos escolher quem vai ser nosso prestador de serviço, a gente se liga ou não à rede que já passa na nossa rua. Então, ele é caracterizado, né, falando de mercado, por ser a empresa concorre pelo mercado e não no mercado. Então, ela não concorre no mercado, faz aquela competição por preços melhores para atrair usuários, ela concorre pela fatia do mercado. Então, esse novo instrumento faz com que seja extinguido os contratos de programas. O veto presidencial, que aconteceu no artigo 16 da PL do saneamento, do projeto de lei, né, o que aconteceu? O dispositivo que foi vetado, ele autorizava a renovação dos contratos de programa vigentes até 31 de março de 2022 por um período máximo de mais 30 anos. Esse veto foi mantido pelo Congresso Nacional, e aí, um parênteses aqui, contrato de programa, para quem perdeu a apresentação anterior, eles são acordos de prestação de serviço entre entes federativos que podiam ocorrer sem licitação. Por exemplo, quando o município delegava a prestação de serviço de saneamento para uma empresa estadual. E esse tempo de prorrogação da validade dos contratos de programa existentes, ele foi considerado excessivo, e que isso postergaria a concorrência pelo mercado de saneamento, que é o que visava estimular os investimentos por parte da iniciativa privada, o que, na opinião de alguns senadores, é a tentativa do novo marco para trazer eficiência para o setor. Então, ele introduz a necessidade de realização do procedimento licitatório pelos municípios que têm intenção de delegar os serviços públicos de saneamento básico a terceiros, e sejam elas empresas públicas ou privadas. Ele traz, esse instrumento da lei, umas incertezas. Eles trazem certezas para os municípios brasileiros, que não possuem condições técnicas e agilidade para planejar o modo de prestação de serviço de saneamento, seja concessão comum ou PPP, parcerias público-privada. Ele traz uma incerteza para a estatal,
devido à existência de investimentos que foram feitos que ainda precisariam ser amortizados. E para os entes intermunicipais, pois os contratos de programa atualmente vigentes nos municípios vão ter fim em diversos momentos distintos, o que vai dificultar como será essa ação, né, integrada da condução dos processos licitatórios, uma vez que agora a prestação de serviços deverá ser regionalizada, um único prestador para todos os municípios da região. Como isso? Esse instrumento é o seguinte, ele traz a gestão associada para a prestação de serviços públicos de forma regionalizada como sendo o princípio fundamental para gerar ganho de escala, garantir a universalização e, às vezes, trazer até a viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços, viabilizando a prestação em municípios de menor porte, onde, muitas vezes, a prestação individualizada se mostraria deficitária ou pouco lucrativa. A prestação regionalizada é uma premissa para a universalização do serviço de saneamento. Ela pode ser estruturada por região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião, instituídas aí pelos estados por meio de lei complementar, e agora também por 2 novos formatos, que são a Unidade Regional de Saneamento Básico, que deve ser instituída pelos estados mediante lei ordinária, adotar a governança prevista no Estatuto da Metrópole, além de apresentar sustentabilidade econômico-financeira, contemplar preferencialmente ao menos uma região metropolitana. Como exemplo disso, eu trouxe aqui o projeto de lei de número 251, de agora desse ano, que foi submetido à ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 21 de abril. Ele dispõe sobre a criação de unidades regionais de saneamento básico, que eles chamaram de URAI, Unidades Regionais de Serviço de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário. Então, eles dividiram os municípios do Estado de São Paulo em 4 blocos, Sudeste, Centro, Norte e Leste. Basicamente, Sudeste são municípios sob concessão hoje, contrato de programa que a Sabesp tem com eles. E aí, quem tiver interesse pode acessar a Assembleia Legislativa de São Paulo e acompanhar como vai ser a produção desse projeto de lei. Outro novo formato são os blocos de referência. Então, o que são? São gestão associada voluntária dos titulares, municípios não necessariamente limítrofes, por meio de consórcio público ou convênio de cooperação. Então, tem a possibilidade desses municípios comporem consórcios intermunicipais de saneamento básico, prestarem diretamente aos seus consorciados o serviço por instituição de uma autarquia municipal, intermunicipal, aliás. Então, a integração dos municípios às estruturas de prestação regionalizada de saneamento, ela é facultada, exceto quando o município integrar uma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião e houver um compartilhamento das instalações operacionais, quando então ela deve ser compulsória. Caso os estados não estabeleçam quais unidades regionais de saneamento básico serão, que eles apresentarão, né, como por exemplo o de São Paulo aí, na PL número 251, a União vai estabelecer de forma subsidiária aos estados blocos de referência. A prestação regionalizada, como disse anteriormente, em muitas situações é o que vai tornar economicamente viável, permitir a prestação, a atuação do investidor ou operador em municípios onde seria deficitário, quando realizado de modo individualizado e, portanto, não despertaria interesse dos investidores em prestar serviço naquela região. E aí a gente vai para o último ponto aqui que eu achei interessante destacar, mas não esgota as possibilidades de interpretações aí da nova lei, que são as parcerias com a iniciativa privada. O novo marco, ele surge bem no momento em que estados e municípios enfrentam gravíssimas restrições financeiras. A gente acompanhou a crise de alguns estados, como o do Rio de Janeiro, por exemplo. A legislação, ela extinguiu o contrato de programa como forma de incentivar a participação da iniciativa privada nas concorrências pelo mercado, esperando o quê? Que, assim, as concessões e PPPs possam expandir os investimentos necessários de saneamento básico com vista à sua universalização. Não necessariamente, isso implica que vão ser sucateadas as companhias estaduais de saneamento, uma vez que essas parcerias elas podem ser firmadas conferindo eficiência em etapas específicas da cadeia de atividades, e não a privatização total, por exemplo, de uma companhia estadual. A lei ela tem o objetivo de impulsionar esse setor do mercado, que ainda é muito carente de investimento, e, para tanto, ela lança mão de vários instrumentos para que haja maior segurança jurídica e regulatória, aumentando a confiabilidade dos investidores no setor. Então, aqui um resumo, fiz esse quadro, com esses 5 pontos que a gente trouxe aqui, eu tive que falar mais rapidamente com as oportunidades e desafios. Vou tentar passar rapidamente por eles, espero não estar sendo redundante aí, mas é só para afirmar o conceito. Então, quanto às metas de universalização, a oportunidade nos dá de ampliar a cobertura dos serviços, óbvio, uma universalização, e a oportunidade de ter mecanismo de verificar a eficiência e qualidade desses prestadores, que não tinha antes. Mas traz alguns desafios, que seria
a impossibilidade de prestação dos serviços em áreas irregulares, e outro desafio é que deve haver um reequilíbrio financeiro dos contratos já existentes para contemplar essas novas metas e o planejamento para atingimento dessas metas por meio dos contratos complementares ou prestação direta. Em relação ao ponto de regulação, a oportunidade que essa lei traz é de termos diretrizes uniformes, maior capacidade técnica e menor chance de captura política das agências reguladoras. Também uma oportunidade de ter maior segurança jurídica e esse potencial de atração de investimentos maior. E garantir, assim, preços melhores com modicidade tarifária. O que é modicidade tarifária? É quando o operador ele tem a obrigação de partilhar os ganhos de eficiência com o usuário final, não podendo cobrar o preço que ele bem entende e ficar com os ganhos de eficiência todo para ele. E como desafio, temos que a adesão é facultativa, essas normas de referência da ANA, e além disso, a regulação por agências vai caber ainda ao poder público, assim como agora ele tem que fazer a regulação através de contratos também. Então, outro instrumento que é a concorrência pelos contratos de concessão, ele pode trazer para a gente como oportunidade essa competitividade pelo mercado que estimula a busca por ganhos de eficiência, redução de custo, qualidade do serviço, tanto para empresas estatais ou privadas que têm interesse em continuar prestando serviços. E outra oportunidade é estimular a participação da iniciativa privada, trazendo mais eficiência e investimentos para o setor. Aí um asterisco aí, que essa parte da eficiência é questionável, a gente tem que ter a nossa opinião própria, procurar por dados no SNIS e verificar se realmente sempre a iniciativa privada é mais eficiente que as empresas estatais ou não. Os desafios seriam o quê? Existência de investimentos feitos pelas empresas estatais de serviço de saneamento que ainda não foram amortizados, e também a capacidade técnica e agilidade para o bom planejamento dos instrumentos necessários para o processo licitatório. Como será que vai ser isso para os municípios que às vezes não têm capacidade técnica desejável, né? E a prestação regionalizada traz a oportunidade de a gente ter um ganho de escala, maior garantia de viabilidade técnica, econômica, financeira. A gente tem a oportunidade de viabilizar a prestação em municípios que geralmente não atrairiam investimento, garantindo o cumprimento das metas de uma universalização, mas como desafio tem o planejamento desses subsídios cruzados, né, que são subsídios cruzados quando a gente, um operador, por exemplo, opera num lugar e ele tem um lucro e ele usa a parte desse lucro para investir na prestação de serviço em municípios que não são rentáveis, que não são lucrativos, são deficitários. E esse planejamento é o que vai nortear essa regionalização, que vai nortear a escolha desses blocos que eles têm que formar para assegurar que a viabilidade econômica seja garantida para o investidor e para garantir que as populações de menor poder aquisitivo não vão deixar de ter o serviço prestado. Outro desafio é coordenar este monte de processos licitatórios diferentes com municípios com contratos que hoje vão vencer em tempos distintos. Vamos observar como vai ser isso. E, por fim, as parcerias com a iniciativa privada abrem para a gente a oportunidade de atrair e expandir investimentos necessários para a universalização, que, embora todo esse aparato legal até então, esses investimentos estão bem aquém do necessário, a oportunidade de atrair players privados com maior capacidade técnica, talvez, e maior eficiência na prestação em relação a algumas estatais, e tem como desafio dividir esses riscos entre as partes. Como vão ser esses modelos, como vão ser os modelos de contratos para que eles protejam os investidores contra a inadimplência do poder público, ou para que eles tenham mecanismos para recomposição de equilíbrio financeiro. Hoje esses contratos muitas vezes são deficientes nesse ponto. E, por fim, o desafio do poder da atração dos blocos regionais da iniciativa privada, ou então vai haver aquele risco de blocos menos rentáveis sobrarem para as estatais. E, por fim, queria falar para vocês que embora, né, mesmo com a crescente automação, o emprego de inteligência artificial, ainda há um horizonte grande de possibilidades para atuação no mercado de saneamento, porque a dependência desse setor por profissionais que saibam analisar as situações, planejar sistemas de saneamento do começo ao fim, ter uma visão integrada do seu trabalho como um todo, ainda mais nesse cenário pós-novo marco legal, com a expectativa de que mais profissionais sejam demandados. Então, as características principais que quis trazer aqui do futuro profissional de saneamento e dos atuais também, basicamente se resume na responsabilidade social. Somos poucos dispostos a cumprir essa missão, temos grandes desafios, e a gente atua diretamente no que contribui ou afeta tanto o meio ambiente quanto a saúde pública. Então, qualificação é um ponto muito importante também,
porque foi identificado no mercado uma lacuna de profissionais com qualificação em nível superior nessa área, e também nos níveis técnico e operacional, sentimos que faltam centros de formação de mão de obra especializada. É um profissional que vai precisar estar sempre em desenvolvimento, de olho no que acontece no mundo, acompanhar as mudanças, sejam elas legais, sejam elas da sociedade, dos impactos da sua atividade no meio ambiente, sejam das práticas e tecnologias ao redor do mundo, seja adquirindo conhecimentos em gestão de projetos, licitações, gestão de contrato de obras e serviços, licenciamento ambiental, análise técnica e econômica, orçamentos, fiscalização de obras, regulação, avanços tecnológicos e transformação digital de informações. Esses conhecimentos são fundamentais, embora eu tenha listado uma coisa gigantesca, a realidade é que são fundamentais. A visão integrada, perceber o setor como um todo, é muito importante para um profissional de saneamento, porque saneamento básico não é só coleta, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgotos, ela é também gestão de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, drenagem urbana, e todos eles são interdependentes. Você imagina assim, a gente vê no descarte ilegal de lixo, né, de resíduo sólido em corpos receptores, em rios, em riachos, que vão, talvez, lá na frente ser a captação de água para abastecimento público. A gente vê o quanto uma ligação irregular do esgoto à galeria de águas pluviais pode afetar a drenagem urbana, etc. Então, tudo está interligado, o conhecimento do todo é muito importante. E, por fim, não menos importante, destaco aqui o engajamento necessário para esse profissional, para formar uma base de conhecimento, ter uma visão crítica e capacidade de dialogar com a comunidade, principalmente, a fim de levar para frente qual a importância do avanço do saneamento e do seu papel nesse avanço. Então, sugiro participação em roda de debates, em câmaras temáticas, feiras, congressos, ter contato com associações do setor e com outros profissionais, buscar acesso à publicação técnica, acadêmica, mas também especificação de fornecedores, para ver o que a gente tem de novo aí em tratamento, etc. Então é isso, e agora como bônus, se me resta um tempinho, peço licença para falar do leilão da SEDAI, que aconteceu na última sexta-feira, agora 30 de abril. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio, a SEDAI, ela foi dividida em 4 blocos para concessão à iniciativa privada pelo prazo de 35 anos no leilão, que foi caracterizado assim, por números históricos, números expressivos mesmo. Em algumas manchetes saiu que o esgoto é mais caro que o petróleo, porque em termos financeiros, esse leilão da SEDAI, ele foi maior do que os da exploração da camada de petróleo do pré-sal. A expectativa era que fossem arrecadados, né, 10,6 bilhões de reais, e houve um ágio aí de 114%, a arrecadação foi de 22,6 bilhões, parte do que o poder público deve reinvestir em projetos de despoluição, tanto da Baía de Guanabara, do Complexo Lagunar Barra da Tijuca e da Bacia do Guandu. São números gigantes envolvidos nesse leilão. Por exemplo, foram feitas mais de 3,6 mil visitas às instalações da SEDAI pelas 12 empresas interessadas no projeto, e estima-se que gere, com essas obras e serviços relacionados à concessão, mais ou menos 46 mil postos de trabalho. Então, ele foi dividido, né, o leilão em blocos, em 4 blocos, no modelo filé e osso, agrupando municípios nos blocos que fossem misturassem municípios rentáveis e não rentáveis, digamos assim. Exceto a cidade, o município do Rio de Janeiro, que foi dividido em 4 partes, 4 concessões distintas, e aí o critério foi segundo a bacia hidrográfica da região, o bloco ao que se conectaria. Então, a gente teve o primeiro e o quarto blocos arrematados pela EGEA, chama atenção aqui o ágio de 187,75% no valor arrecadado no bloco 4, a gente teve o bloco 2 arrematado pelo consórcio Iguá, e a gente teve um bloco 3 sem vencedor. A EGEA, ela podia, e ela retirou a proposta dela antes da abertura, porque ela já havia arrematado o bloco 4. Então, aí, aquela preocupação que eu coloquei pela capacidade de certos blocos não atraírem investimentos, se confirmou aí nesse leilão. Agora, o BNDES deve refazer esse leilão, né, e aí, provavelmente, pelos resultados expressivos desse leilão da SEDAI, talvez alguns municípios que não tinham entrado no bloco tenham interesse agora em entrar. Vamos acompanhar. Então, os principais pontos desse leilão. Ele acontece no momento em que a população está sendo abastecida há mais de um ano com água de péssima qualidade, em uma das piores crises hídricas da história. Ele é o primeiro megaprojeto de concessão após o novo marco legal de saneamento. Não é o primeiro leilão, esse foi o de Alagoas em setembro do ano passado. A modelagem foi feita pelo BNDES e ela marca o fim de 4 anos de batalhas políticas e jurídicas desde que o Rio entrou em regime de recuperação fiscal da União. E a venda da SEDAI era a condição desse programa.
Porém, sua venda completa, sua privatização, foi substituída por esse modelo de concessão, em que a iniciativa privada se compromete a fazer os investimentos necessários, assume os riscos de exploração da atividade concedida, sem contrapartida do governo, e ao fim do contrato, os ativos concedidos voltam para o poder do Estado, que pode decidir administrá-los ou concedê-los novamente. Foi feita essa modelagem no sentido de que ficou assim: os serviços upstream, captação, tratamento e adição de água, continuarão sob o controle da SEDAI, continuará existindo, e vai vender água tratada para as concessionárias que serão responsáveis, por sua vez, pelos serviços downstream, que são reservatórios de distribuição de água, além da coleta e tratamento de esgoto. As empresas vencedoras terão que investir 30 bilhões, 12 bilhões só nos primeiros 5 anos, e no mínimo 1,86 bilhão na infraestrutura de favelas. E aí, peço licença pelo uso da palavra, apenas para caracterizar o agrupamento urbano e não trazer toda a conotação negativa que isso pode trazer à população em situação de vulnerabilidade social. O contrato, ele tem metas de universalização até 2033, e ele veta o aumento real da tarifa, permitindo apenas aquele reajuste anual ordinário definido lá pela agência reguladora. Ele também prevê a expansão do programa de tarifa social, de 0,57% para no mínimo 5% da população. Esses pontos eu achei interessantíssimos, achei sensacional do leilão. Depois vocês me contam a opinião de vocês. E aqui os principais desafios e pontos de atenção aqui do leilão da SEDAI. Questões ambientais. Tem que melhorar a qualidade da água fornecida, que continuará sendo fornecida pela própria empresa pública. A contaminação do sistema Guandu, mais que dobrou em um ano da crise da geosmina, né, aquela água que se prolifera, em esgoto, né, então é horrível, essa questão persiste, né, continua para a empresa pública resolver. Outro ponto é alcançar a universalização desses 35 municípios em apenas 12 anos, é um grande desafio. Hoje, 9,5% da população do Rio de Janeiro não tem acesso à água, isso são mais de 1,6 milhão de pessoas, e 34,7% das pessoas, quase 6 milhões, não vivem em áreas com nem ao menos coleta de esgotos. Outro ponto é que o licenciamento e a fiscalização das concessionárias vai enfrentar essa falta de estrutura de pessoal da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a AGENERSA. Porém, o Estado anunciou concurso para contratação de 50 novos funcionários, vamos ver. Outro desafio seria implantar melhorias na infraestrutura da rede de distribuição, porque as perdas hoje na rede beiram 50%. Outro ponto, questões relativas à segurança pública. Há uma necessidade gigantesca de intervir em comunidades, em áreas, muitas vezes dominadas pelo crime organizado. Para se ter uma noção, metade da população vive em áreas sob comando de crime organizado, e a presença de milícias em pelo menos 11 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Por fim, viabilizar sistemas de esgoto em áreas informais, e o contrato de concessão nesse sentido é bem genérico. Cabe aos concessionários projetarem, aproveitando as instalações existentes. É tudo o que versa. E aí eu queria dizer muito obrigada, principalmente a professora Juliana, pela organização do evento, do Departamento de Hidráulica e Saneamento Ambiental da FATEC São Paulo, e aos engenheiros, a engenheira Dorcas, o engenheiro Álvaro, da Diretoria de Energia e Recursos Hídricos da ABJAICA, Associação de Ex-Bolsistas da JAICA, aqui de São Paulo, e obrigada pela oportunidade de volta de confiança, e agora eu deixo para vocês fazerem alguma pergunta ou comentário, se quiserem. Bom, boa noite aí, Tainã, obrigado pela sua interessante e bem apresentada a palestra, complementando, então, magistralmente com o que a gente já tinha visto com o professor Fábio também. Muito obrigado. Eu vou aqui falar com vocês e vou abrir aqui para as perguntas. Eu estou sem acesso ao chat. A professora Juliana pediu para agradecê-los, ela teve que fazer uma pausa, afinal de contas ela já está há bastante tempo aí acompanhando todo esse processo, então ela só pediu isso para que eu pudesse me despedir de vocês. Deixa eu ligar minha câmera aqui, que vocês não estão me vendo agora, acho que vocês me veem, não é isso? Perfeito, professor José. Professor Álvaro também aí, que acompanhou, sempre nos dá essa alegria, né, essa parceria que espero que dure
por mais umas 4, 5 gerações dessa moçada toda que está chegando aí, que vai tocar isso adiante, com novos desafios, e a gente está aí para isso, fazer essa interface entre o que... eu já estou fazendo de certa maneira, né, porque o Álvaro é um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho mais experiente que eu não se fala velho, experiência, né, você falar de experiência, né, e aí eu estou nesse meio campo, e agora chegando Tainan e essa moçada toda aí, que bacana. Bom, eu vou deixar aqui, gente, as questões estão abertas, quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou olhando pelo chat aqui, não vi nenhuma questão colocada. Tainan, deixa eu só colocar uma questão aqui, aí é aquela história que a gente fala como o advogado do diabo, né? Isso foi mais ou menos colocado pelo Fábio também anteriormente, e essa questão que nos deixa sempre, vamos lá, com a expectativa de fato, o saneamento ser levado a sério, de forma plena, né? Pelo menos com os números que foram apresentados aí, considerando o leilão da SEDAI, o que foi, de fato, nos chama atenção e nos leva a pensar nesse sentido. Olha, finalmente está caminhando para algo que seja melhor. Eu sempre acredito no melhor, nunca acredito no pior. Essa que é minha questão, sempre foi essa. Olhando a sua apresentação, ouvindo a sua apresentação e vendo o que você mostrou com os dados e o Fábio também, a questão dessas metas, e aí é o lado do advogado do diabo, né? Essas metas, será que elas não foram colocadas como um propósito exatamente para atiçar, aguçar a nossa perspectiva, e sabendo claramente que algumas delas não serão cumpridas? Nós já sabemos que algumas não serão cumpridas, por mais que a gente sabe que não vai ser possível chegar a isso. Mas é claro, se você melhorar do que está hoje, se você não chegar a 99%, chegar a 90% da universalização de água, e se não chegar a 90% de esgoto, chegar a 80%, já é um ganho, claro, é ganho. O que você pensa disso? Professor Josué, obrigada pela colocação. Daqui a pouco eu vou ler as perguntas do chat que for possível responder. Agora eu estou vendo, tem alguma chegando aqui, ó. Obrigada. Pode ficar à vontade, fica à vontade. Eu queria dividir com vocês o que, na verdade, é apenas minha opinião, né? Essas metas, finalmente, elas estão alinhadas com metas que a gente se compromete quando a gente participa, né, por exemplo, dos ODS, né? E antes disso, a gente tinha metas e prazos, porém a gente não tinha nenhum mecanismo que prevesse como atingir essas metas. Então, com a introdução de mecanismos para avaliação do desempenho da contratada, mecanismos para avaliação da qualidade, metas quantitativas, não só fica na teoria, né, não só fica na frase tem que ter um mínimo abastecimento, tem que ter uma perda mínima, né? Então, assim, essas metas agora, elas são acompanhadas desses mecanismos. E esse novo marco legal de saneamento, na minha opinião, ele traz esse advento do poder que ele dá aos contratos, né? Então, a gente aí vai ter os tribunais de contas, eu vejo uma atuação muito forte, junto também com as agências reguladoras, no papel de fiscalização desses contratos. Então, esses contratos vão ditar quais as penalidades caso de não cumprimento dessas metas. Então, isso dos contratos, aliado a tudo que está previsto no novo marco legal, é o que eu acho que deixa a gente mais otimista de que, se a gente não atingir essas metas, a gente vai chegar o mais próximo disso possível. E o objetivo principal é alavancar os investimentos nessa área, que até então ficaram muito aquém do necessário, né, mesmo com todas as leis anteriores, mesmo com o Planasa, mesmo com o PlanSab. Então, eu acho que a saída é por aí. São os contratos e as metas estabelecidas lá que vão ditar o ritmo desse avanço do saneamento tão esperado e tão necessário. Não sei se respondi, professor, mas é isso aí. Não, respondeu sim. É que sobra, por exemplo, uma ideia assim, né, a gente tem que pensar nos dois lados, né? Então, por exemplo, é claro, se a gente pensar no sistema telefônico do Brasil, como era antes, como é atualmente, obviamente que são coisas, né, água para o vinho. Só que, de qualquer forma, o serviço ele não é
o melhor serviço possível entregue, né? Sempre tem falha. A gente viu aqui, né, alguns com dificuldade de acesso à internet, mesmo tendo pacote. Eu tenho um pacote de internet muito bom, né? Só que ele cai também, ele não entrega aquilo que se compromete, né? Estou falando em termos de tecnologia, que, na minha opinião, é mais fácil isso do que água e esgoto, e drenagem e resíduo sólido. É muito mais fácil você fazer a transmissão via antenas do que colocar num tubo, tirar, fazer aterro, fazer tratamento, fazer... então, é nesse sentido que eu penso que poderia, né, ser, mas vamos pensar que vai dar melhor do que tudo que a gente tem hoje aqui. Obrigado, Tainá. Verdade, professor. Obrigada a você. Com as suas perguntas que eu estou sem... Eu achei que eu tivesse acesso... Não estou acessando aqui. Acho que o professor Roberto quer fazer uma pergunta, Tainá. Era para comentar um pouquinho sobre também a privatização da SEDAI. Antes, parabéns pela apresentação. O Fábio também, o professor Fábio, o Vitor lá atrás, parabéns a todos. A dúvida que surgiu, seguiu mais ou menos o modelo, como você falou, né, de uma prestação regionalizada, é isso? E, assim, daquele modelo que você explicou agora, mais ou menos o que aconteceu na prática lá. Parece que a Sabesp ia ter uma participação junto de um consórcio. Você tem alguma informação por que ela declinou e acabou não se consolidando a participação da Sabesp nesse leilão? Oi, professor Roberto, obrigado pelo comentário, né? Eu estou aqui, a princípio, como cidadã, né, e também como profissional de saneamento, e infelizmente nem eu, atuando lá no Sabesp, tenho conhecimento do que aconteceu ao certo, e eu não saberia te dizer agora exatamente como ficou essa situação. Eu sei que a gente tem uma série de regras a respeitar, porque somos uma empresa de economia mista, a gente tem a parte que diz respeito a acionistas, então eu não sei, foi veiculado a princípio que ela estava junto com a EGE nesse consórcio, e depois disso não foi mais divulgado, então, sinceramente, eu consegui trazer essa novidade de sexta-feira do leilão para cá, mas não completamente sobre esses detalhes ali, então eu vou acompanhar também com maior curiosidade, com certeza, nos próximos dias, e se a gente puder conversar, depois ficam os meus contatos, que inclusive eu estava aqui ansiosa, parei de compartilhar a apresentação, eu vou voltar a compartilhar, porque esqueci de deixar aqui, né, então se alguém tiver mais dúvidas e perguntas que não couber no nosso tempo hoje, por favor, fique à vontade aí para entrar em contato, aqui eu deixei um QR Code que vocês escanearem, vai para o meu perfil do LinkedIn para a gente estabelecer uma conexão, ou quem preferir tem o meu e-mail aí também. E eu queria dizer, assim, só voltando ao comentário do professor Josué, que, assim, eu entendo que a gente também, assim, não precisa depender somente da fiscalização das agências reguladoras, dos tribunais de contas, e a gente, como cidadão, tem um papel muito importante, né? Participar das consultas públicas, participar dessa discussão, porque é aquilo que norteia a qualidade dos serviços que a gente vai ter prestado para a gente, né? Então, a privatização, na minha opinião, ela não quer dizer que esse serviço vai passar a ser melhor. A gente tem aí o caso da privatização de energia, a gente tem o caso aí das telecomunicações, a gente sabe quanto isso ainda é falho, quanto a gente paga por um serviço comparando com o resto do mundo caro e ainda às vezes sem qualidade, né? Embora a gente tenha aí uma Anatel, por exemplo, para regular. Então, a gente, como cidadão, além de profissionais de saneamento, a gente tem um papel muito importante nisso. Então, a gente tem um papel também educacional na conscientização das pessoas. Hoje, a Sabesp tem um papel muito atuante num programa que se chama Se Liga na Rede. A gente tem que convencer a pessoa a se ligar na rede, porque para ela vê na rede de esgoto, eu digo, porque para ela vê apenas como mais um gasto. Eu vou pagar a tarifa dobrada de água. Então, para que eu vou me ligar na rede? Né? Ela não tem completo conhecimento aí pela lacuna educacional que a gente tem no país do que isso afeta a vida dela, né? Da importância desse serviço como um todo. Então, aí só para complementar os comentários do professor Josué, essa é a minha opinião. Deixa eu parar de compartilhar aqui, senão vocês também não conseguem... Opa, na verdade, acho que eu não compartilhei, né? Não compartilhou. Tânia, tem uma colocação de um colega aqui que está dizendo o seguinte, o professor também, está colocando a seguinte situação. Não poderíamos ter aí, visto que você tem um grupo grande, né, como a EGEA, que tem ganhado várias concessões, muito forte, por sinal, né?
E não poderíamos ter aí, no futuro próximo, com as próximas concessões, um monopólio, só que ao invés de ser do Estado, ser de uma empresa, de um grupo empresarial? É um risco que a gente corre, né? Eu vejo assim, foi expressivo o ágio nesse leilão, né? Você vê que o valor arrecadado foi muito mais do que o valor previsto inicial. Então, você vê que mesmo numa condição muito desafiadora das metas a serem atingidas e tudo mais, uma condição precária no nível de atendimento, qualidade da água, ainda assim houveram bastante interessados, né? Então, esse leilão vai ficar para a história porque ele, como um primeiro grande mega projeto assim do BNDES, ele vai nos mostrar como vai ser daqui para frente. Eu acho que mais do que a gente pensar que o monopólio possa ser agora da parte privada e não prevaleçam as estatais, o que a gente busca é eficiência, um serviço prestado por um valor que preveja a acessibilidade da população mais vulnerável socialmente, e não só de quem pode pagar pelo serviço, porque, lembrando lá da Constituição de 88, é um direito do cidadão, e assim, pode acontecer, então cabe às estatais, na minha opinião, ou às autarquias municipais, se atualizarem também, ver se elas conseguem reduzir custos, ver se elas conseguem atrair profissionais bastante capacitados, porque muitas vezes a perspectiva de um profissional que entra para a carreira numa estatal, ela não vislumbra um plano de carreira com uma ascensão muito rápida e acaba saindo, né, em poucos anos de empresa. Então, assim, é uma oportunidade das estatais se reinventarem também, se tornarem competitivas, né? Os dados que estão aí para todos, nos SNIS, né, no Sistema Nacional de Informações e Saneamento, mostram que, como o professor Fábio falou, nem sempre a iniciativa privada, no caso do saneamento, na prestação de serviço de saneamento, ela tem se mostrado tão mais eficiente assim, né? Então, vamos ver o que essa concorrência aí vai trazer de ganho para a população, enfim. A concorrência pelo mercado, eu acho que é um instrumento importante para a atração de mais investimentos que o Estado tem se mostrado incapaz de fazer sozinho, e torcer para que só tenha ganhos para a população, né? E que, independente de quem for monopolizar um serviço que, por natureza, já é um monopólio, a gente possa colher os frutos disso. Muito bom. Mais alguém aí? Tem uma pergunta da Líria aqui, eu agradeço pelo elogio, e ela diz que me parece que as possibilidades de parceria público-privadas devem alavancar essas melhorias, mas as agências regulatórias devem continuar monitorando. Com certeza elas ainda vão ter um papel muito importante e agora melhor orquestrado pelas diretrizes da ANA. Então elas ainda vão ter o seu papel, sua autonomia, mas a opção de reportar, de estarem consonantes com as diretrizes da ANA vão ser os critérios para que esses municípios regulados por essas agências tenham o acesso aos fundos da União, né, financeiros, e se haver algum benefício para o município que mostrar avanço nessa área. Então, acho que o benefício maior é o benefício social que isso pode trazer, né? A gente viu ali números que a cada R$1 gasto em saneamento economiza-se R$4 com saúde pública. A gente tem mostra que você dá acesso a esgoto e água para a população, isso interfere até na educação, né? Diminuindo 6,8% o atraso escolar que a gente tem hoje. Então, o resultado já começa por aí, né? Fora que, por exemplo, citando o leilão da SEDAI, foi arrecadado um valor que vai poder alavancar projetos de despoluição das bacias lá da região. Então, fora isso, é uma possibilidade de você privatizar parte, né, do serviço, que não foi privatizado totalmente, e arrecadar um dinheiro que talvez o Estado, como estava quebrado, não conseguiria investir hoje em despoluição, e agora ele vai ter esse recurso para investir. Então, acompanho ali com bastante otimismo isso. Não sei se respondi a Líria, obrigado pela pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Obrigado, pessoal, pelos
elogios, obrigada. Né, muito bem lembrado pela Líria, o papel do saneamento, né, na redução de doenças. Então, o Luiz Augusto Pérez aqui deixou uma questão que é uma preocupação que foi amplamente discutida nas PLs do saneamento, né, que é a preocupação dele do setor privado captar e alocar, direcionar grandes investimentos apenas em municípios grandes, né, e com melhor condição de operação, e deixando municípios deficitários e periféricos de fora. Então, esse agrupamento em blocos, em unidades regionais, no modelo filé e osso, vem justamente para amarrar, para que essas empresas, elas não escolham operar só aqueles municípios rentáveis, né. Então, a gente espera que esse mecanismo seja o suficiente para alavancar o investimento em todos por igual, né, para que eles não deixem para trás. Assim espero, e vamos ver como os contratos vão estar modelados de modo eficiente para que eles não deixem de cumprir certas cláusulas lá em alguns municípios e recebam por isso mesmo assim. Não sei se respondi, mas... Acho. Tem mais alguma, Tainá? Deixa eu tô passando aqui rapidamente, desculpa se eu perdi alguma. Então, o Sérgio Yamashita que comentou que se o Estado terá capacidade financeira para apoiar os municípios que não serão atrativos, né, financeiramente, o osso para os entes privados, levando em consideração a questão do subsídio cruzado. Então, essa é a preocupação. Em entrevista prévia ao leilão, quando consultado o governo do Rio de Janeiro, não se preocupou com a possibilidade de um dos blocos não ser arrematado, por exemplo, né? Então, o meu receio, né, como cidadã, é que aconteça o que aconteceu, por exemplo, em lugares como a Inglaterra, por exemplo, onde vários projetos de infraestrutura, PPPs, né, várias privatizações, elas acabaram ao longo dos anos minguando, e o que a gente viu foi um processo, na verdade, de reestatização, porque investimento mesmo, pesado, naquelas áreas que não são tão rentáveis, sempre acaba sobrando para o Estado. Então, a gente, novamente, não sei se é a solução para tudo, mas a minha resposta seria esse modelo de amarrar, que você não pegue só o rentável, você pegue o modelo filé e osso, né, que seja a saída para isso, mas a gente vai ter que acompanhar, né, esse leilão do bloco que não foi arrematado, por exemplo, vai ter que ser refeito, e vamos ver se algum município, talvez que não quis aderir, agora possa aderir ao bloco, e se isso resolve. Mas é um risco grande que a gente corre, e foi um dos grandes pontos debatidos nas PLs. Eu acho que eu passei por todas aqui, se não me engano. Eu, pelo menos, pelo que eu estou vendo aqui, acho que sim, Tânia. Aqui tem um outro comentário, que tem um colega que está mandando, ele não está conseguindo entrar pelo chat, não sei porquê. Ele manda alguns comentários e eu vou passando aí. Ele falou, por exemplo, se não poderia acontecer, não sei se você tem conhecimento lá, né, a questão da mudança, né, de titular no serviço de água, né, de Manaus, né, porque houve aquela mudança, realizou, depois vieram outras os indicadores não melhoram. Então, enfim, acho que já foi até perguntado, de certa maneira, né, que como seria essa avaliação, né, porque, claro, vai depender das agências reguladoras, desde que não sejam encampadas politicamente, né, claro, o corpo técnico, a gente sabe que, como até foi dito pelo Fábio, que a ANA, por exemplo, detém os melhores, com certeza, do país, né, se não os melhores, mas com certeza alguns dos melhores estão lá, e nas agências reguladoras deveria ser da mesma forma, né, mas aí tem a questão política, pode ser que essa regulação talvez seja nesse sentido aí. O que você pode falar sobre isso, Tainá? A questão da eficiência, que às vezes tem que mudar o titular e a coisa não acontece, né? O titular do serviço de saneamento sempre será o município, né, e ele pode escolher optar por conceder esse serviço, né, prestar diretamente através de uma autarquia, ou se associar a esses blocos e prestar através de um consórcio. Então, o que vai acontecer, que eu acho muito importante, é que agora tem esse instrumento
de novo, a mesma resposta para outra questão, mas esse instrumento contratual agora, que ele junto com a regulação que é feita, ele vai ser como se fosse uma nova modalidade para se fiscalizar o desempenho desses prestadores. Então, quando o poder público vai lá, na sua figura de município, concede esse serviço por meio de um contrato de concessão, seja a iniciativa privada ou uma companhia estatal, ele vai conceder e ele vai ter 2 meios de fiscalizar. Ele vai ter o contrato de concessão, com suas metas, com seus mecanismos de possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro em casos excepcionais, e ele vai ter a regulação em si. Então, esse prestador, ele também tem um grande desafio, ele vai estar sendo ali cobrado por quem o contrata diretamente, o titular do serviço, ele vai estar sendo cobrado pela agência reguladora, que agora a gente tem essa situação toda pulverizada, cada agência segue uma regra, tem esse risco da captura política, essa instabilidade, que estão seguindo uma diretriz e a cada 4 anos muda o governo, pode ter influência, mudam-se as direções lá dentro, e com essas diretrizes macro da ANA, e essa vinculação de acesso aos recursos públicos da União está vinculada à adesão a essas diretrizes, isso daí são todos esses mecanismos que tendem a amarrar aí esses conflitos de não cumprimento, de metas, etc. Infelizmente, eu não estou por dentro lá do caso de Manaus, aí eu fico à disposição aí para conversar depois, se o colega que fez a questão quiser me mandar por e-mail, me informa e a gente pode discutir depois, tá certo? Tá bom, combinado. A Patrícia também fez uma pergunta. A maior preocupação dela envolve a questão da regionalização. Esse assunto está bem crítico. Alguns estados correm risco de não conseguir atendimento, sobretudo onde o índice atual de área rural é alto, na verdade. E aí vemos alguns poucos parlamentares contra. Olha, o que eu acho é o seguinte, os estados, eles estão propondo, assim como a PL 251 do estado de São Paulo, estão propondo esse agrupamento regional em blocos, também utilizando a filosofia da metodologia filé e osso. Então, se você reparar nos blocos de São Paulo, tem lá o bloco que é o azul, lá é o que são os municípios operados pela Sabesp hoje, e tem lá outros blocos, por exemplo, grandes municípios de regiões metropolitanas do estado não são operados pela Sabesp hoje. A gente tem, por exemplo, Campinas, a gente tem Ribeirão Preto, e esses seriam os grandes alavancadores, talvez, desses blocos. Então, Patrícia, a solução é esse modelo de regionalização que seja baseado no filé e osso, para que não se escolha apenas o filé, e aí sobra a prestação desses serviços em áreas rurais, em áreas isoladas, em áreas não rentáveis, apenas para o poder público assumir, né? Então, esse modelo é a solução para isso. Essa é a minha opinião também. Bom, eu acho que... Acho que é isso, né, professor? Deixa eu ver se tem... Eu acho que sim, acho que sim. Eu acho que tem sempre uma questão no ar, vendo a professora Patrícia fazendo o questionamento, o professor Roberto também está aí, e outros que já passaram pela Sabesp também, é a pergunta, né? Quando que a Sabesp terá o mesmo destino da SEDAI? É uma questão que se faz, né? Que isso? É verdade, Porque aguçou, você imagina, se a SEDAI, que em termos gerais acaba sendo menor que a Sabesp, enfim, dá para imaginar que aguça os questionamentos todos, né, do Estado como detentor de parte do capital e toda a influência. Então, é bem... a Sabesp, como a maior prestadora de serviço de saneamento da América Latina, né, ela tem ali, fora o seu caráter de economia mista, né, ela tem ali a Arcesp, uma das agências reguladoras assim, de São Paulo, que arrisco dizer uma das mais rígidas, né, do Brasil. Ela tem essa incumbência também de se reinventar e, quem sabe, alçar voos fora da área de cobertura atual dela, né. Então, fora se preocupar se ela vai conseguir o contrato de concessão desse bloco proposto aí pelo governo do estado, que é o Bloco Sudeste, na próxima licitação, né, ela tem que garantir que ela vai conseguir ser competitiva, que ela vai conseguir abocanhar a fatia que ela já possui hoje de atuação no mercado, e ela provavelmente, assim como se mostrou nesse caso da SEDAI, que talvez ela tenha participado, talvez não, a gente tem que averiguar direitinho,
mas ela talvez se aventure em novas áreas aí, expanda a capacidade dela de atuação. Vamos ver como se desenvolve esses próximos leilões, né? Mas é interessante observar como é que os acionistas respondem a isso, né? Então, a gente pode acompanhá-la até por oscilação de valor de ação, como que eles respondem ao fato da empresa onde eles investem estar tentando abocanhar novas fatias de mercado. Eu acho que esses são os desafios para a Sabesp aí continuar e se manter competitiva o suficiente para continuar com os contratos que ela ainda possui hoje. Me permite um segundo, não, vou precisar de 2. Engenheira Tainá, muito obrigado, parabéns, excelente. Mestre Josué, nós da Abjaica e vocês da FATEC, nós temos um público comum, que são os alunos, são os bolsistas. Então, a JAICA oferece bolsas de estudo. Então, foi a primeira apresentação que a Tainá fez. E aquilo foi para brasileiros. E tem outro trabalho para Nikkeis, que são descendentes de japoneses. Então, ofereço isso como um complemento, uma vez que o conhecimento vai ser, acho que, a grande chave desse desenvolvimento. A não corrupção está tranquila, vamos garantir isso, mas o conhecimento. Hoje, por exemplo, eu vi nas inovações, imagina usina eólica, aquela de paz. E se você colocar fotovoltaicas no corpo do fuste da usina, ela se coloca com as 2 gerações de energia. Eu tenho um reservatório que gera energia elétrica, e aí eu coloco uma estação fotovoltaica flutuante nesse reservatório. Meu Deus, nós estamos desenvolvendo como nunca. Então, você imagina se eu comprasse uma casa que o reservatório vazasse meio reservatório toda hora. Perda de 50%. Seria inconcebível, eu não permitiria isso, como qualquer um de nós nessa sala permitiríamos. Um concessionário que vai ganhar então nós vamos ter evoluções, desenvolvimentos, e eu estou apaixonado por esse projeto. Parabéns, Tainá, foco na solução, e parabéns, FATEC, a professora Juliana, o professor Josué, por trazer um tema desse, de tanta relevância para o nosso país e para os alunos da FATEC, pode ser um grande caminho de condução profissional. Muito obrigado, Abjaica, em nome da Abjaica, agradeço. Tainá, parabéns. Mestre, felicidades. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Prazer é todo nosso recebê-los aqui. A gente já tem aí uma caminhada junto com a Abjaica. Tenho vários amigos que já participaram de programas da Abjaica, na época lá do CTH, né, na USP, e ali tem uma turma grande que já conheceu. Tem professor nosso que também já esteve por meio da Abjaica, né? Enfim, estamos aí juntos, sempre que possível, pensando sempre no futuro, na melhoria, nessa divulgação de conhecimento, na troca de ideias, nos debates com a seriedade que se merece ter em temas desse tipo e outros que a gente tem buscado trazer nas nossas semanas de tecnologia. Já informo a todos também que teremos mais alguns eventos ainda nesse semestre, mas com um pouco menores, né? Mas informaremos a todos e traremos também uma informação que em outubro nós temos o congresso da FATEC, e aí já esperamos estar, sei lá, é o nosso sonho presencialmente, né? E aí nós informaremos todos novamente também, tá bom? Então, Tainá, obrigado por toda essa palestra, realmente foi muito boa, e eu fico feliz da vida de ver um pessoal mais jovem chegando com essa vontade, com essa dedicação, essa categoria, esse conhecimento. Isso é bom, é muito bom. Eu fico, assim, um pouquinho em mim toca o seguinte: a missão está sendo cumprida, e essa a função nossa. Então, parabéns aí. Obrigado a todos aí.
Não sei se... Muito obrigada, professor Josué, agradeço a sua pessoa, em nome do Departamento de Hidráulica e Saneamento Básico da FATEC SP, agradeço a Bijaica pelo voto de confiança, engenheiro Álvaro, muito obrigada, foi um prazer ficar aqui esses minutos e expor um pouquinho da minha opinião, que é o resumo do resumo de um assunto muito vasto e que é apaixonante. Parabéns para os alunos que optaram por seguir essa carreira, eu desejo boa sorte e fico à disposição. Caso queiram trocar experiência aí, peguem meus contatos e fiquem à vontade. Obrigada pela noite, pessoal. Obrigada. Obrigado. Só uma coisa da professora Juliana, então deixa um abraço a todos aí, viu? Ela está voltando aqui, olha. Ela vai... já ia falar Pode falar, Juliana, está com você. Não, era só para agradecer mesmo a participação da Bijaica, né? Eles sempre são super solícitos aí quando a gente aciona eles, né, para participar dos eventos. Então, obrigada aí por sempre, né, vocês estarem dispostos a nos ajudar aí a fazer um evento de maior qualidade, sempre trazendo palestras muito bacanas. Obrigada mesmo. Espero que possamos aí em breve nos encontrarmos presencialmente, né, todos devidamente vacinados. Está no silencioso, Josué. Eu desliguei para não atrapalhar. Faremos, sim, as palestras de segunda que não ocorreram, que era exatamente a mesa redonda sobre o marco regulatório. Eu vou marcar uma nova data, vou convidar todos novamente. Tainã já fica pronta aí, que você vai ajudar também. Porque nós temos os palestrantes que falariam, seriam dois, exatamente do que são ligados às empresas, são ligados a esse mercado. Então, é interessante ter o Fábio também, já aproveito para, não sei se ele está vendo aqui, mas depois a gente já convida também, para gerar esse bate-papo com as opiniões diversas, cada um do seu jeito de entender. Então, faremos sim, eu volto aí, acredito que até essa semana que eu já tenho uma nova data, vou fazer questão de fazê-la sim. Podem aguardar que faremos sim, tá bom? E outras tantas aí que nós temos ideias adiante, tá bom? Então, obrigado a todos aí. Juliana, se quiser fazer um encerramento. Professor Josué, parabéns aí a vocês pela organização do evento, muito bom. Muito obrigado, viu, gente? Boa noite a todos. Acho que Obrigada é isso, a todos. Acho que, então, agradecer aí todo mundo de participar e vamos nos encontrar aí na palestra que a gente vai remarcar. Obrigadão aí pela presença de todos. Boa noite. Obrigada a todos, boa noite. Obrigada aos colegas que vieram me assistir aqui dessa VESP. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Até mais. Depois